ver vocês por aqui de novo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Prof de Bio. Eu sou a professora Maiara, professora de Ciências e Biologia, e estou aqui para conversar um pouquinho hoje com vocês sobre ecossistema. Nós vamos ver o que compõe um ecossistema, quais são os fatores que estão relacionados a ele. Então vamos lá? Bom, galera, o que é um ecossistema? Antes da gente entender o que é um ecossistema, a gente tem que entender que o ecossistema é feito de várias partes, é feito de um conjunto de coisas. A gente tem então que um ecossistema é a relação de várias coisas, como a gente pode ver aqui. Aqui tem um ecossistema representado. E cada uma dessas coisas que compõem essa figura aqui vão interagir juntas para formar um ecossistema. Então aqui a gente vai ter fatores bióticos e abióticos envolvidos e nós vamos ver o que cada um desses fatores tem em relação quando a gente fala de ecossistema. Bom, a menor parte de um ecossistema que a gente pode dizer, a menor unidade organizacional de um ecossistema é um organismo. O que é um organismo? É um indivíduo de uma espécie específica. Então, se a gente pegar seja uma espécie de planta, uma espécie de animal, quando a gente pega um indivíduo daquela espécie, nós temos um organismo. Então, vou pegar o exemplo para vocês do Tapirus terrestris, que é a anta. Um indivíduo da espécie Tapirus terrestris forma um organismo. Vários indivíduos da espécie Tapirus terrestre, ou seja, várias antas juntas, vão formar uma população. Uma população é então vários indivíduos da mesma espécie que vão interagir. Isso se constitui uma população. Só que daí fica a minha pergunta para vocês. Será que uma população sobrevive sozinha? Você pode imaginar uma população de antas, por exemplo, sobrevivendo sozinha sem interagir com mais nenhum ser vivo? Claro que não. Uma população vai interagir com diversas outras populações. Então, a população dos tapirus terrestres, por exemplo, a população de antas, não vai interagir somente com outros organismos vivos de espécies animais, mas vai interagir com populações de plantas, por exemplo, e assim como diversos outros organismos. Várias populações juntas interagindo no mesmo local, a gente vai dar o nome de comunidade biológica ou simplesmente comunidade. Então, a comunidade se constitui um conjunto de várias populações. Então, a gente pode ver aqui representado esse nível organizacional, onde a gente começa então com organismo, população, comunidade. E todas essas comunidades juntas vão formar o que a gente chama então de ecossistema. Então, um ecossistema, a grosso modo, seria um conjunto de várias comunidades. E retomando, essas comunidades seriam formadas de várias populações, as populações formadas de diversos organismos. Se você lembrar um pouquinho, esse nível organizacional, lembra um pouquinho o nível de organização quando a gente fala de classificação biológica, que a gente tem lá a organização de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A gente sempre vai do nível mais abrangente para o mais específico, onde mais abrangente seria aí o reino e mais específico espécie. Então aqui é a mesma coisa. Vários ecossistemas juntos, então, para concluir essa nossa linha de raciocínio, formam o que a gente chama de biosfera. Então a biosfera é essa unidade mais abrangente e um organismo seria essa unidade mais específica. Bom, mas o que tem então nessa biosfera? O que tem nesses ecossistemas? Do que eles são formados? A gente pode dizer que eles são formados de basicamente dois fatores. Os fatores bióticos e os fatores abióticos do ecossistema. A gente sabe que o prefixo bio significa vida, tá? Então, os fatores bióticos são os fatores vivos do ambiente. E os fatores abióticos, lembrando que a em biologia significa negação ou sem, então fatores abióticos seriam os fatores sem vida, os fatores não vivos do ambiente, que a gente tem representado aqui. Então, o que seriam os fatores abióticos ou os componentes abióticos de um ecossistema? Seriam os ciclos de gases, o ciclo da água, o ciclo de minerais, seria a energia,
que o ambiente possui, então a água, os gases, tudo que está num ecossistema que não possui vida são os fatores abióticos, a luz solar, por exemplo. E os fatores bióticos, o que são? São os organismos produtores, como as plantas, são os consumidores da cadeia alimentar, carnívoros, herbívoros, são os seres decompositores. Então, todos os seres vivos, tudo que possui vida, se constitui de um fator biótico de um ecossistema. Ainda falando desses fatores bióticos de um ecossistema, a gente vai ver, por exemplo, a organização de uma teia alimentar, que a gente chama. Então, aqui eu tenho a representação básica, simplificada de uma teia alimentar, onde vários organismos vão interagir ali. Então, o primeiro organismo que a gente tem aqui, ó, é uma planta. As plantas são os seres produtores. São elas que vão fornecer energia para esse ecossistema. Então, a gente fala que as plantas são seres autótrofos, ou seja, elas produzem o próprio alimento. Através da luz solar, elas fazem um processo que a gente conhece como fotossíntese, e através das fotossíntese, elas vão produzir energia para o crescimento delas, e essa energia vai ser transferida para outro organismo quando este organismo se alimentar desta planta. Lembre-se, galera, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase dita por Lavoisier diz justamente disso, que a energia produzida por uma planta não vai se perder, mas vai passar para o próximo nível trófico, que nós chamamos, através da alimentação. Então, os organismos que precisam se alimentar, precisam ingerir essa energia porque não conseguem produzir essa energia sozinha, são chamados de organismos heterotróficos. Eu quero ainda ressaltar um fator com vocês. Dentro dos organismos autótrofos, que são aqueles que produzem o próprio alimento, eu não tenho só os fotossintetizantes. Eu tenho também alguns organismos que são quimiosintetizantes. Organismos quimiosintetizantes são aqueles que vão conseguir produzir energia através de reações químicas. Mas isso é conteúdo para uma outra aula, só queria deixar isso aqui esclarecido para vocês. Voltando aos nossos organismos, então, que são consumidores. Os organismos que são consumidores, eles não produzem o próprio alimento, eles não produzem a própria energia para sobreviver. Eles precisam pegar essa energia de outro ser vivo, um ser vivo que é produtor. Então, os seres vivos que são consumidores, eles vão pegar essa energia produzida pelos produtores. E a gente pode dividir eles, então, em consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante. Ou consumidores também de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A nomenclatura muda aí um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa. O que são os organismos consumidores primários ou de primeira ordem? São aqueles que vão pegar energia diretamente dos produtores, então são aqueles que vão comer diretamente as plantas, vão se alimentar delas, como é o caso, por exemplo, do grilo nesta representação aqui. Então ele seria, nesta cadeia, o nosso consumidor primário ou de primeira ordem. Então os organismos consumidores primários, eles são os herbívoros, que vão se alimentar de plantas. Depois a gente vai ter os organismos de segunda, terceira, quarta ordem, que vão se constituir dos indivíduos que são carnívoros. Ou seja, eles vão se alimentar de um outro herbívoro. Então a energia que eles vão adquirir vai vir através da energia que já está no corpo de um organismo herbívoro. Então aqui nesse caso, nosso consumidor secundário ou de segunda ordem seria o sapo. O sapo vai comer o grilo, então, portanto, a energia que estava no grilo vai passar para o sapo. Por isso que as flechas estão aqui, certo? Apontando da planta para o grilo, do grilo para o sapo. Por quê? Porque está mostrando a ordem de energia. A energia produzida pela planta vai passar para o grilo e depois essa energia vai passar para o sapo. O sapo vai ser comido pela cobra, que aqui no caso seria o nosso consumidor terciário, certo? Vamos voltar aqui, ó, consumidor primário, consumidor secundário ou de segunda ordem.
consumidor terciário ou de terceira ordem. E por último, a gente tem aqui então um pássaro, que seria o consumidor quaternário ou consumidor de quarta ordem. Então essa energia sempre vai passando lá do organismo produtor para os organismos consumidores, tá? Então esse produtor aqui autótrofo, no caso de uma planta, o nosso primeiro consumidor primário herbívoro, ser vivo heterótrofo, não vai produzir o próprio alimento. Os consumidores que a gente tem representado aqui de segunda, terceira, quarta ordem são organismos que são carnívoros e eles não produzem também o próprio alimento, por isso são heterótrofos. E por último a gente tem aqui representado através dos cogumelos os organismos decompositores. Eles são também heterótrofos, ou seja, eles não vão produzir o seu próprio alimento. Só que eles têm algo especial, que é a capacidade de pegar esses nutrientes que estão no ambiente e fazer o que a gente chama de reciclagem, ou ciclagem de nutrientes. Então, quando esse pássaro aqui, ou essa cobra morrer, eles vão ter todos os nutrientes, a energia que estava no corpo deles, reaproveitada. Como é que vai ser esse reaproveitamento? Os fungos, esses organismos que são decompositores, que não compreendem só os fungos, mas compreendem bactérias, por exemplo, também, eles vão pegar esses nutrientes, vão decompor para que eles sejam novamente reaproveitados no solo para o crescimento de outros organismos, digamos assim, de outra planta, que servirá depois futuramente de alimento a outro animal e assim por diante. Então a gente fecha essa cadeia ou esta teia alimentar, tá certo? Então aqui de novo a gente pode ver a frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a energia produzida pela planta em momento nenhum ela foi perdida, ela foi transformada em energia para outros seres vivos. E até mesmo quando um ser vivo morreu, a energia que estava no corpo dele também não foi perdida. Vai voltar para o solo através desses organismos decompositores para ser novamente utilizado, tá certo? Bom, feito isso, então, nós vamos falar agora mais especificamente de dois tipos de ecossistemas. A gente tem o ecossistema autossuficiente e o ecossistema dependente. O ecossistema autossuficiente é aquele que consegue se manter com os próprios recursos. Então é um ecossistema que não vai precisar de recursos externos para conseguir se desenvolver, para conseguir se manter. Qual é um exemplo? As florestas. As florestas elas têm todos os nutrientes, todos os recursos necessários gerados ali dentro dela mesmo, para que ela consiga manter os organismos vivos, para que ela consiga manter esse ciclo de nutrientes, essa cadeia alimentar funcionando. Então isso é um ecossistema autossuficiente. Já um ecossistema dependente, como o próprio nome diz, ele depende de fatores externos. Ele não vai ter dentro dele, em sua organização, componentes suficientes para se manter. Então um exemplo que a gente tem aqui é uma caverna. A gente pode ver nessa foto, mais especificamente, que eu escolhi para mostrar para vocês, aqui um pouco de água. Então a água não é gerada dentro dessa caverna, a água vem de fora e acaba parando ali dentro. Só que essa água vai servir para a nutrição de animais que estão dentro dessa caverna, como morcegos, por exemplo. Então um ecossistema dependente, que no caso aqui nós estamos representando as cavernas, não consegue se manter sozinha com os próprios recursos, precisa ter recursos externos para que o ciclo de nutrientes, o ciclo da matéria, essa teia alimentar consiga se sustentar. Falando dos organismos vivos, então, que estão dentro desse ecossistema, mais especificamente das espécies, a gente vai entrar numa característica bem específica agora das espécies, que seria o habitat e o nicho ecológico. Então aqui eu separei a figura desse animal super fofo, que é o animal que eu mais gosto, que é o panda. Bom, aqui a gente consegue ver um pouquinho do habitat e do nicho ecológico dele. Então o que é o habitat? O habitat é um local onde uma espécie vive. Então o habitat do panda são as florestas chinesas.
É lá que é o habitat natural dele. Então tem várias espécies cujo habitat natural é de um lugar específico, ela só ocorre naquele lugar, como por exemplo o canguru, que só ocorre na Austrália, ou determinadas espécies de aves e mamíferos que só ocorrem aqui no Brasil, como por exemplo a onça pintada ou a ararinha azul e assim por diante. Então tem várias espécies que possuem um habitat específico. Então quando a gente fala de habitat, a gente fala de um local onde uma espécie vive. Agora, quando a gente fala de nicho ecológico, a gente fala do comportamento de uma espécie, de como ela se comporta nesse habitat, quais são as características dela, tanto características alimentares como características de vida. Então, por exemplo, se a gente fala que uma espécie tem hábito noturno, que é carnívora, que tem apenas um par sexual para a vida inteira de acasalamento, a gente está falando tudo isso, a gente diz respeito ao nicho ecológico de uma espécie. Então, se a gente fala assim, o panda é um animal herbívoro que se alimenta de bambu, a gente está falando de quê? Do nicho ecológico do panda. E quando a gente fala que o panda é, portanto, um urso que vive nessas florestas chinesas, quando a gente fala especificamente florestas chinesas, nós estamos falando do nicho ecológico do panda, tá certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Bom, agora para a gente dar uma finalizada nessa parte aí, principalmente de nicho ecológico e habitat, vamos resolver aí uma questão de vestibular para ver se vocês entenderam certinho, beleza? Vamos então para a questão. A baleia jubarte é uma espécie encontrada em todos os oceanos, portanto é considerada uma espécie cosmopolita. Sua alimentação é basicamente baseada na ingestão de krill, pequeno crustáceo comum em mares polares. Sobre o krill e a baleia jubarte, marca a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa A. O krill e a baleia jubarte possuem o mesmo nicho ecológico. Vamos lembrar o conceito de nicho ecológico? Nicho ecológico diz respeito aos hábitos de uma espécie. Então o hábito alimentar também está envolvido. A gente tem aqui que a baleia jubarte, ela come o krill. E o krill é um pequeno crustáceo. Então, com certeza, eles não têm o mesmo nicho ecológico. Porque o krill não se alimenta de krill, certo? Então, não é a alternativa A. Alternativa B. O krill e a baleia jubarte podem possuir o mesmo habitat. Será que podem? Bom, a baleia jubarte que está falando que ela é cosmopolita, ou seja, ela pode viver em vários locais. E fala aqui que o krill ele é comum em mar polar. Bom, se a baleia jubarte se alimenta de krill, quer dizer que em muitas épocas do ano ela está nesses mar polar. Então, eles podem sim possuir o mesmo habitat. Mas nichos ecológicos diferentes. É verdade, eles têm nichos ecológicos diferentes, como a gente acabou de deduzir na questão A. Então, a questão B está certa. Mas vamos continuar a correção da questão para ver as outras alternativas. D. O krill é um predador natural de baleia jubarte. Não, né, gente? A questão está falando justamente ao contrário. O krill é um pequenino crustáceo. Como é que ele vai predar naturalmente uma baleia jubarte? Não tem como. D. O krill e a baleia jubarte possuem uma relação de cooperação. Não. A baleia jubarte, ela vai comer o krill. Então, ela vai predar o krill. Então, a gente tem uma relação de predatismo aqui, não de cooperação. E o krill e a baleia jubarte nunca compartilham o mesmo habitat. A gente acabou de ver que se a baleia jubarte vai se alimentar do krill lá em mar polar, nos mares polares, então eles vão em algum momento compartilhar o mesmo habitat, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre ecossistema. Eu espero que tenha ficado bem claro os conceitos explicados para vocês. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida com relação ao que foi explicado, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo, tá certo? Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos que estão disponíveis no canal também. E um abraço e até a próxima aula!